Patrícia. Perfeito. Sim. Estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo. Nem tomei café. Entramos? Entramos ao vivo. Ah, agora eu vi que entrou. Ih, peraí, mas... Que bom. Bom, então se a gente entrou, vamos dar boa noite a quem nos assiste nesse momento no canal do YouTube aqui do Projeto Super Cena. Estou me perguntando já aqui o link, tá? Eu postei lá no... É canal Super Cena. Canal Super Cena. Estamos entrando agora, tá? Isso. Então, agradecendo aqui quem está em casa, né? Ou seja, lá onde for nos assistindo. Agradecendo Pilar, né? Agradecendo Pilar e Naruna por terem aceitado esse convite dessa proposta que Cissa, produtora de elenco, nos fez para a gente falar, né, a proposta inicial da Cissa é para a gente falar como o racismo estrutural está presente no mercado do audiovisual. Então, assim, Pilar como diretor, ator, né, como já falei, Naruna como atriz, cantora, compositora, diretora também, e eu aqui vou estar ajudando Cissa a moderar essa conversa, afinal, eu tenho 25 anos de experiência no backstage do audiovisual. Pilar é, né, meu companheiro de trabalho em alguns trabalhos muito felizes e importantes, mas quem conduz basicamente aqui as questões é Cissa. E vamos embora, vamos começar a conversa, que é isso que a gente quer. E Pilar, que vai conduzir. Sim, claro. Bom, boa noite, obrigada, Naruna, obrigada, Pilar. Uma das pessoas que eu tenho o maior respeito, já trabalhamos juntos, já passamos aí juntos alguns momentos. A minha ideia é de criar... Enfim, eu venho fazendo algumas lives, eu tenho estado muito disponível para ouvir o que tem vindo externamente, de vários assuntos, enfim. Mas tem um assunto que, para mim, que é a questão da gente, a minha responsabilidade em cima dessa questão do racismo estrutural dentro do audiovisual, como produtora de elenco, que sou uma pessoa que tenho que pensar no conceito de elencos para as obras audiovisuais. E sempre foi uma preocupação para mim desde que eu comecei. Eu comecei em 99, e desde 99 isso é uma coisa que está aqui, presente na minha cabeça e nas minhas ações, até de uma maneira mais ampla, não só com um elenco preto, mas com um elenco regional, com o nordestino. A Cissa congela. Voltei? Bom, gente, para quem está vendo essa live, eu sou assim, eu entro em capítulos. Eu vou me acompanhar em capítulos. A minha internet em Brumadinho me promove capítulos. Então, eu convidei a Naruna e o Pilar para a gente falar de uma maneira bastante aberta, bastante sincera, de uma maneira, eu vou me colocar de uma maneira bastante humilde aqui, de quem sempre se preocupou, pesquisou, leu, se informou, mas que talvez não tenha todas as respostas, certamente não tem todas as respostas, e queria um papo bastante aberto e bastante sincero, porque eu acho que não cabe mais um lugar que é onde a gente não se responsabilize, onde não seja nosso assunto, onde não seja o nosso lugar de fala nesse sentido, que esse lugar de fala seja estendido e que seja amplificado para que não tenha dois lados, para que seja um lado só. Esse lado tem mudando, mas nunca eu acho que a gente tem que ter essas conversas para a gente quebrar, talvez, alguns pudores nossos de falar algumas coisas, com medo de ofender, com medo de falar besteira, com medo de não estar... Enfim, às vezes até de ter uma reação do outro lado maior do que talvez para a gente deva ser. Enfim, então a minha proposta é a gente ter uma conversa bastante aberta e sincera sobre o assunto, que é um assunto delicado e urgente. Então, boa noite, Pilar e Naruna.
Vocês querem falar? Vocês querem que eu faça uma pergunta? Gostariam de primeiro falar alguma coisa? Eu acho que eles podem. Posso falar aqui uma coisa, Cissa? Eu acho que cada um pode dar o seu boa noite, né? Porque a gente deu boa noite e eles vão falar o boa noite deles também. Acho que é isso que eu queria falar. Vamos lá. Naruna, fala para a gente, por favor, um pouquinho, depois Pilar. Boa noite, Cissa, Pilar, Denise, todos que estamos assistindo. É muito importante essa conversa, esse primeiro contato, e de forma muito sincera da Cissa. A Cissa foi a primeira produtora de elenco do meu primeiro trabalho, assim, na televisão, e já foi um primeiro trabalho com uma personagem que, de certa forma, fugia um pouco dos estereótipos, né? Ainda que de forma muito singela, mas eu já comecei com uma personagem que tinha um mínimo de trajetória e tal, que não era muito comum, e ainda não é muito comum, infelizmente. Bom, eu sou atriz já há alguns anos, e também atriz de teatro, de TV, e cinema, audiovisual. Componho, tenho um grupo de teatro na periferia de São Paulo, em Taboão da Serra, chama Espaço Clareô, Grupo Clareô de Teatro, e dedico toda a minha trajetória sempre a pensar a nossa presença, e eu falo nossa presença pensando na população negra, pensando especialmente na mulher negra, na população indígena e periférica brasileira, como a importância dessa representação e da nossa representatividade nas nossas produções. Não é fácil ser artista preto nesse país, por inúmeras questões, primeiro relativos ao artista brasileiro, que sofre todos os preconceitos. Saiu o áudio da Naruna? Não, estou ouvindo. Voltou? Voltou, estamos ouvindo. O artista, que é um profissional super subjugado e maltratado, né, pelo Estado, enfim, já é difícil, e ainda mais artistas pretos e periféricos. Então, eu acho importante essa porta, não é uma novidade para mim, nem para Pilar, imagino, uma discussão como essa. A gente já há muitos anos, em todas as produções, a gente faz perguntas a respeito da quantidade, da qualidade, das trajetórias dessas personagens, mas eu acho importante num momento como esse, onde o genocídio preto ele está sendo tão divulgado, né, apesar de também não ser uma novidade no nosso país, mas de uma certa forma existe uma sensibilização maior nesse momento. Eu acho que inclusive em função do confinamento, a atenção, os olhares estão um pouco mais próximos dessa nossa realidade, e aí poder levantar questões sobre o racismo dentro do audiovisual, que é responsável pela formação do nosso imaginário no Brasil, é fundamental. Então, estou super disposta aqui a fazer esse bate-papo. Fico feliz. Pilar. Boa noite, Denise, boa noite, Cissa, Naruna. Boa noite, você que está aí do outro lado assistindo. Estamos aqui cumprindo a quarentena, resistindo, tá? Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Quem puder, permaneça ainda em casa, a coisa está muito séria. Sim. A gente está filmando muito grande, as pessoas estão acreditando que isso está passando, não está passando. Infelizmente, a gente está sem um conceito de orientação, gerando dúvidas muito grandes, e a população pobre, a população de periferia, a população de favela, a população mais carente do Brasil é que vai pagar muito caro com sua vida esse desmando, esse não conceito de um Brasil cuidando da sua população. Então, para nós que temos a possibilidade de ficar em casa, é nossa responsabilidade política permanecermos em casa. E em casa eu tenho feito muita live, como a Naruna falou, não é, infelizmente, uma novidade para nós, artistas, também não é um prazer, porque nós temos, nesse momento, há um papel pedagógico, um papel de trocar, de ensinar e receber informações sobre esse tema que é de extrema importância, fundamentalmente no audiovisual e na contação de história no Brasil. Nosso povo, por herança africana, por herança indígena, é um povo
da oralidade, é um povo que aprendeu e que aprende através das manifestações culturais, então é fundamental que a gente possa desestruturar o racismo estrutural que existe nos meios de comunicação e nos meios de produção no Brasil. Esse é o nosso papel, é assim que eu me vejo atuando desde que me formei na Faculdade de Teatro, e pela televisão, pelo cinema, pelo teatro de rua, aonde a gente vai falando. Estou aqui à disposição de vocês. Olha, queria pedir desculpas aqui, porque sumiu o áudio, sumiu a Denise, sumiu tudo, mas vamos embora, vamos tocando. Vamos levando aqui. Você falou assim, eu tinha feito uma ordem que eu já mudei minha ordem toda. Eu vou começar do começo, já que estamos falando de uma coisa estrutural. E, para mim, o começo chama-se formação. Eu acho que a estrutura, a mudança, essa mudança estrutural precisa estar exatamente nas escolas, né, nos acessos. Eu vejo hoje, como produtora de elenco, uma chegada de uma geração muito mais bem formada do que quando eu comecei. Esses 20 anos de produção de elenco que eu tenho, eu vi um crescimento de formação formal, artística, do elenco preto. Isso é uma coisa muito marcante assim, para mim. Mas é claro que eu sei que ainda é muito pouco dentro de tudo que né, de tantos atores formados que saem anualmente para o mercado, esse percentual é muito ainda desigual, né? E não só na parte da formação dos atores, como também na formação de roteiristas, de diretores. Eu acho que para essa mudança ganhar potência, porque eu acho que a mudança está acontecendo, está vindo de uma maneira talvez não tão rápida como deveria ser, deveria ter acontecido já há bastante tempo. Eu acho que esse olhar para a formação é bastante importante, né? Isso é para mim ou para a Naruna? Para mim? Acho que eu entendi que era para você. Vai. A educação é fundamental. É a única saída que nós temos em termos de Brasil. É a educação. Educação, de um modo geral, para todos. Uma educação distribuída de forma igual para todos. E sempre que a gente fala de forma igual, seja em que momento daqui para frente, eu vou afirmar que esta forma igual deve privilegiar a população negra aonde ela estiver inserida. Eu sou completamente favorável às cotas. Eu lutei por elas. Isso é uma reparação. Então, uma formação igual, pública, ela deve privilegiar, sim, uma população negra para que a gente possa chegar a começar a competir em pé de igualdade. A gente não tem essa formação ainda. A educação ainda é um grande motor deficiente no Brasil. Se a gente transportar isso para a formação acadêmica, artística, óbvio que ela também vai ser defasada e a presença de negros nesse processo de formação é muito baixa ainda. O índice atende a uma proporcionalidade ainda menor do que na formação formal. Uhum. Porém, a gente tem visto alguns avanços. A nossa profissão, a nossa atividade profissional, hoje ela é vista de uma outra maneira, né? Então, ela está perdendo. Ainda somos marginalizados, sim, mas a gente já venceu essa barreira estigmatizada de que somos um bando de vagabundos. São poucos os idiotas que ainda acreditam nisso. Então, isso nos possibilitou enfrentar esta atividade com mais lançando mão de todos os instrumentos. Então, muito de nós está podendo estudar dizendo: eu estudo teatro, eu estudo televisão, eu estudo cinema.
E proliferou-se com isso as escolas, que na minha época tinha pouco. Eu vou completar 60 anos agora, 60. Eu me formei, eu fiz toda a minha formação acadêmica no período da ditadura militar do Brasil. Então, eu venho de escola primária, escola ginásio e secundária público. Né? E o que a ditadura percebe? A escola pública é para todos. Então, ela percebeu que não podia dar uma escola de eficiência para todos. Então, eles acabaram com o ensino público, onde esse ensino absorveria a população pobre, branca e preta, fundamentalmente, e investiram no ensino público. Mas eu faço isso. E vou para uma faculdade de teatro pública também. Ingresso nela aos 23 anos, em 1983, 84. E a ditadura finda aqui no Brasil, a gente começa a discutir ela em 85, e vem aquele movimento. Então, eu me formo nesse período ditatorial, contraditoriamente, em escola pública, até que eles fazem um desmanche. E já na formação acadêmica de arte, de teatro, no meu caso, nós éramos muito poucos. Nós pobres e nós pretos. Era muito pouco. Era uma escola para uma classe média branca, uma classe média média, uma classe média branca, formando. Hoje, isso está um pouco mais distribuído, e não podemos esquecer esse mecanismo de comunicação que é a internet hoje, onde o acesso permite uma formação. Então, está chegando aqui no mercado, não só atores pretos, não, atores, de um modo geral, com uma formação maior, com um entendimento maior da sua atividade profissional. Facilita muito. E eu sou sempre um defensor da formação acadêmica para as artes. Eu acho, para tudo, né? Porque se a gente não estuda, não discute e não vê o passado, a gente tende a repeti-lo. Estamos tendo prova de um governo que se apregoa burro, que se apregoa que não importa com a educação e que está repetindo erros crassos de outras civilizações, de outros governos. Então, a ignorância nos leva a uma repetição. A arte não permite ignorância. A arte não permite que você ignore aquilo que foi feito antes de você. E estudar arte, ao invés de te limitar, abre o seu universo para que você expande o universo para que você crie coisas novas. E essa molecada que está chegando agora, que quer fazer isso, ela está chegando com muita informação, com muita sede de criação, e, como se diz popularmente, está balançando o coreto, sim. E está trazendo coisas que a minha geração, não pôde trazer por ineficiência, por falta de formação e porque ainda trabalhava muito no intuitivo. Então... eu estou falando isso porque, assim, na minha visão, eu já passei por situações. Então, como você mesmo falou, eu acho que é hora da gente começar a falar de coisas que acontecem aqui, para também que a gente entenda como reflete aí, né? Nesse sentido, eu já passei por situação, por exemplo, de estar num filme, de escalar um ator preto, e que, na hora da leitura, o diretor fala assim, não dá. Ele não sabe ler. E eu falo, mas ele sabe fazer. Não vai tirar ele. Eu tive que brigar. E aí, para que aprendendo na prática. Ele não teve a formação que o outro ali teve. Então, quando eu falo isso, formação, é exatamente por isso. Para que não só a preocupação de incluir seja que tenha também um pé de igualdade na disputa nesse sentido, entendeu? De poder dar para esse elenco uma formação que não tem que passar por isso. Isso aconteceu há alguns anos atrás, já tem bastante tempo, mas são coisas que a gente vai vendo. Eu acho que isso já mudou muito hoje em dia, muito. A qualidade dos atores que estão chegando na minha mão é infinitamente maior. E isso foi o que você falou, com uma autoestima, com uma formação, com saber se colocar, saber onde está, né?
Então, por isso eu falo dessa questão da formação, e mais, eu acho que a questão da produção própria e muito dos movimentos que vieram, os movimentos sociais que também acenderam muitas pessoas talentosas, né? Eu posso falar um pouco disso, assim. Eu sinto que o que a gente tem hoje no Brasil é, sem dúvida, resultado de muita luta de muitos movimentos, do movimento negro, do movimento de cultura das periferias. Eu faço parte disso de forma muito intrínseca, muito intensa na periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, sei lá, de 15 anos para cá, a proliferação de espaços culturais, de saraus, de slams, de espaços quintais, onde o exercício da poesia, da literatura, a troca de informações foi muito grande. A minha juventude na periferia, anos 90, na periferia, foi uma juventude muito isolada de qualquer contato com a cultura, com o teatro, com referências políticas, debates artísticos, a ausência total de internet, de outras formas de comunicação que não fosse, de informação, que não fosse a escola pública já sucateada pela ditadura, completamente sucateada, e a televisão. A telenovela era o lugar de identificação da nossa identidade, da nossa formação enquanto cidadão brasileiro, de formação de pensamento, de projeção do futuro. A maior referência, sem dúvida, era aquele lugar de entretenimento, que, na verdade, acho que estruturalmente fazia parte também como discurso de todo esse plano que inclui a educação. E quando eu começo com o meu grupo de teatro, por exemplo, há 15 anos atrás, a pensar que isso aconteceu por quê? Porque tanto eu quanto os outros artistas ingressamos na universidade ou na faculdade. Eu me formei na Escola de Arte Dramática, na EAD, que é uma escola super reconhecida, que existe dentro da Universidade de São Paulo, e ali eu me descobri, eu descobri o meu corpo negro, o meu corpo periférico, em contato com uma universidade completamente... a gente usa a palavra elite, mas, na verdade, eu não considero esse povo como a elite brasileira, mas é uma comunidade completamente branca e privilegiada, onde eu tive contato com pessoas que não faziam parte da minha esfera social, eu não conhecia, eu não me reconhecia naquele lugar. Esse estranhamento, que foi simultâneo aos meus companheiros na época, fizeram a gente se movimentar no sentido de por que a gente não pensa um teatro na nossa geografia? Por que a gente não quebra a lógica de tentar correr atrás de uma formação para entrar em cartaz numa cidade que nunca vai agregar a gente, porque ela está tomada por outros corpos que não são os nossos? Por que a gente não inverte a lógica? E aí a pergunta do que é o teatro de qualidade, ou o que é uma formação, o que é um ator, o que é o ator negro, ela nasce ali, e ali, nunca na escola de arte dramática, a gente vai descobrir o que é o teatro experimental do negro, quem são os negros que fizeram e pensaram o teatro, qual é a história da Zezé Mota, por exemplo, que é uma das maiores atrizes brasileiras e que não é contada até hoje, assim, a sua grande trajetória. Então, e aí a gente começou a entrar em contato com outros movimentos simultâneos que estavam acontecendo mais no âmbito da literatura, da poesia, da música, de pessoas que estavam fazendo nos seus próprios quintais, porque era o espaço que era possível. Esse movimento, ele cresce de uma forma muito bonita, assim, em São Paulo, e ele, sem dúvida, dá força, e aí junta-se ao movimento negro, os movimentos sociais, há uma estrutura também de uma política de esquerda, que, assim, que com todos os erros e limites, né, mas um poder que estava minimamente abrindo espaços para questionamento sobre a igualdade racial, ou essas questões estavam vindo à tona, e aí isso forma toda uma geração de jovens que não aprende isso na escola, mas no seu cotidiano na periferia, que não sente tanto medo mais de usar o seu cabelo black power, de se assumir gay, bi, trans, né, porque encontra pares onde ela consegue se reunir nos finais de semana ou depois da aula e
ler o seu texto, fazer o seu teatro, sem precisar da aprovação daquele que jamais vai deixar com que ele tenha algum espaço possível. Então, acho que esses territórios, eles foram crescendo e sendo amparados pelo movimento, pelos movimentos sociais, e deram força para que essas pessoas tomassem as universidades, tomassem os espaços, batessem nas portas das produções de elenco para dizer, nós não estamos aí, e aí a internet ajuda e dá força, né, e faz com que hoje nada passe batido. Eu acho que muita coisa ainda permanece muito parecida com há 15 anos atrás, mas pelo menos estão sendo reivindicadas, né, cobradas. E aí, Cissa, por último, desculpa. Não menos importante. Não, pode falar. Eu acho que essa questão, isso é uma quase pergunta que eu tenho aos produtores de elenco, assim, porque, na verdade, essa questão da formação do ator negro, ou da quantidade de atores negros formados, isso sempre foi uma, entre aspas, uma desculpa para um número muito pequeno de elenco negro nas produções. Porque é difícil formar família, porque não tem tantos atores negros formados, ou porque não são muito bons, enfim, por uma dificuldade de formação e tudo mais. Eu reivindico, para além do lugar de fala, o lugar de falha, porque eu sinto que os atores brancos, em geral, eles têm a possibilidade de fazer a sua formação dentro das produções, né? A Malhação é um espaço para isso, assim. E tem muito ator ruim, atriz ruim, que a gente, né, é horrível falar isso, mas tô sendo bem a grosso modo, para ser explícita, mas que tem a oportunidade de ir melhorando a cada produção. O ator negro não pode errar, ele não pode falhar, a atriz negra não pode não saber fazer, ela não pode experimentar, porque ela não está ali sozinha, ela está representando toda a sua comunidade negra, porque ela provavelmente será a única, ou ela será uma das muito poucas daquele elenco. Então, esse lugar, assim, fez, por exemplo, com que a Zezé Mota, acho que nos anos 60, criasse um catálogo de atores negros, para ninguém dizer que não tem atores negros formados no Brasil. O próprio Lázaro, também com uma espécie de catálogo de formação de roteiristas dentro da Rede Globo, e de atores, de atualização dos cadastros de atores negros dentro desses espaços. Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito, assim, dos produtores, e eu queria até, enfim, só rebater para a gente pensar sobre isso, porque às vezes é um discurso que já está rolando há muito tempo, mas que talvez ele não dê conta, porque eu entendo que a formação ela é muito precária mesmo para a nossa população preta, mas eu acho que isso não responde a todas as perguntas, não é só sobre isso, é sobre muito mais do que isso, né? Total. Você falou uma coisa que é muito importante, a questão é isso, está sozinha representando uma multidão, né? Realmente é isso. Quando eu falei de fazer essa live, era isso, que a gente está fazendo certo, que a gente está conseguindo junto na busca de consertar essa história, e às vezes a gente não percebe algumas coisas como essa que você me falou, de que realmente um ator preto não pode errar, porque está representando muita gente. É muito importante a gente ter essa noção disso, né? Agora, isso aí, quando eu falei na questão dessa coisa da formação, é muito mais para falar da coisa da inclusão. Eu acho muito importante, e sempre, estou falando uma coisa muito pessoal minha, tá? Sempre foi uma grande preocupação minha nos meus trabalhos. E claro que algumas vezes eu passei por isso, e passei por outras situações também, que eu acho que são importantes a gente pensar. Talvez o Pilar, como diretor, tenha visto acontecer, de algumas vezes, inclusive, a gente pensar... eu já passei por produções onde eu pensava num ator preto para fazer um personagem, e às vezes entravam muitas questões de ter ele ali. Porque ele vai ser o perdedor. Não pode. E às vezes a gente deixar de escalar
eu defendendo, gente, não pode, não, pode, é um personagem bom. O que interessa é que o personagem bom, personagem dos estereótipos, é um personagem que, de repente, é um cara que é o namorado, e que perde ele para uma outra pessoa, e aí sempre tem esse medo de errar. E aí, às vezes, o medo de errar prende a gente de talvez ousar, de talvez ir para frente. Não estou usando como desculpa, estou usando como o que passa, às vezes, para a gente. Eu acho que o Pilar, talvez, como diretor, tenha visto acontecer alguma vez isso, né, Pilar? Já vi acontecer isso, sim. Bom, para não ficar estigmatizado numa televisão, eu já trabalhei na TVE, na TV Manchete e na Globo. Nunca trabalhei na SBT nem na TV Bandeirantes. Então, eu já vi nesses vários lugares, não só isso acontecer, como a negação ser de uma outra forma. Em tese, nós que trabalhamos com arte, nós todos, né, defendemos que somos sensíveis, que somos que trabalhamos por direitos humanos, que não somos tão duros, que não somos egoístas, somos altruístas e a gente não quer o mal do outro. Então, eu já vi atores negros deixarem de ser escalados porque o diretor que ia tocar aquele projeto sabia muito pouco daquele assunto. E quando ele pensou-se numa atriz ou num ator que representaria aquele papel, que defenderia aquele assunto, falou, ela não, porque ela sabe muito disso e vai me deixar constrangido. Eu não sei. Eu já ouvi isso. Né? Você, anteriormente, citou o diretor queria tirar porque não sabia ler. Hoje eu faço uma defesa radical de que este problema não é um problema nosso, do ator ou da atriz negra. Isso é um problema do outro lado, me permita chamar, branco, que desconhece, talvez, a deficiência de formação, que não é uma culpa nossa, porque nós queremos a melhor formação. E quando nós temos uma formação suficiente, também não é culpa nossa de que aquele que estará nos guiando não sabe daquele assunto. Então, a gente fica sempre entre a cruz e a espada. Então, eu já vi, sim, tira esse ator porque ele não sabe ler, e já vi, não escala essa atriz porque ela sabe isso muito bem. E eu não sei disso. Pois é. Eu já passei por hoje a responsabilidade, esta culpa, este lugar de falha não é nosso. Esse lugar de falha é do outro. Isso eu estou dando 2 exemplos do que vi. E já cansei de ver, eu tenho que fazer essa defesa, eu já cansei de ver, como falou Naruma, já cansei de ver atores hoje renomados que, numa primeira leitura comigo, não sabiam juntar crá com cré, brancos. Tiveram escolas muito boas na sua formação e que hoje são estrelas no cenário nacional da dramaturgia brasileira, porque puderam errar a primeira, errar a segunda, aprender na terceira, se aperfeiçoar na quarta e virar excelência na quinta. Nós não temos esta progressão. Então, essa primeira reparação que tem que ser feita, entendeu, Cissa? A primeira responsabilidade não é nossa. Olha, a primeira responsabilidade do saber, da especialidade, também não é nossa. Entendeu? Vai estar no outro, sim, a gente vai ter que discutir isso, vai estar no outro. E, só para encerrar, já ouvi de um grande diretor, amigo meu, grande diretor, falou, não posso, porque se escalar, eu vou assinar um atestado de burro e posso parecer, na minha ignorância, racista. Eu acho que tem esse medo, tenho certeza. Eu já passei muitas vezes por isso, hoje nem fez, de tentar escalar algum ator para alguma personagem, e o medo que veio, ou do produtor, ou do diretor,
ou da diretora, ou do produtor, enfim, estou falando masculino, mas estou generalizando, de errar, de falar, cara, eu vou levar porrada aqui, porque eu não posso essa pessoa esse lugar frágil. E aí eu argumentar, pô, bicho, mas é frágil, mas o personagem é bom. Não é importante. O que interessa são bons personagens. E voltando, e fugindo, claro que eu entendo, e eu sempre tento fugir, dos estereótipos, que a gente sabe que durante muitos anos seguiu a escalação do ator preto, da ator e da atriz, né? Sempre pensando na questão de não perpetuar essa história, que eu acho que é muito importante. E aí vem para mim, junta isso com a questão do lugar de fala. Aonde que a gente pode estar junto nesse lugar de fala. Assim, muitos projetos que eu fiz sobre personalidades pretas vieram de produtores brancos, né? O Pixinguinha, o Tim Maia, que aí volta lá para aquela coisa que a gente fala estrutural, de não termos tantos produtores pretos, de não termos tantos diretores pretos, autores pretos, né? E que isso faz total diferença. Quando a gente pega uma produção dirigida e produzida, como a gente vê um filme do Spike Lee, que é uma grande referência, né, para a gente internacional, o quanto esse olhar muda, e o quanto é diferente, né? Então, isso é que está me movendo nesse momento e me angustiando. Como que a gente consegue, dentro da minha função, como eu consigo não ter esse medo, não ter essa divisão, não poder fazer, sabe assim? Não sei se eu estou conseguindo ser clara no que eu estou querendo dizer. Denise queria falar? Você levantou a mão, Denise? Eu queria falar, mas agora eu respondi aqui o pessoal do YouTube, então eu deixo você com Cissa aí respondendo isso, assim. Porque eu entendo o que a Cissa fala, eu acho que a gente, no lugar onde a gente está, a gente tem muito aprendizado, né? No nosso momento, assim, eu até tô quietinha também, estou deixando a Cissa falar, porque eu acho que, pelo menos o meu papel agora aqui e na sociedade é entender e de que maneira eu colaboro. Eu acho que essa é a angústia da Cissa, né? De que maneira efetiva, já que trabalhamos no audiovisual, a Cissa no papel dela, de que maneira efetiva a gente pode ajudar a desestruturar esse racismo estrutural dentro do audiovisual. Então, eu acho que o primeiro lugar que a gente fica sempre é o de escuta e de aprender. E aí, como o Pilar colocou, assim, né? Tem resposta que vai estar com a gente, né? Não vai estar com vocês. Tem resposta então, tem espaço que estão com vocês e tem iniciativa que devem ser de vocês. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que isso é um processo em cadeia. Eu costumo usar uma imagem que é assim, uma produção de uma peça de teatro, de uma novela ou de um cinema, é como se fosse uma corrente esticada, que lá no final ela vai se juntar. O último elo dessa corrente aqui é o público. O penúltimo talvez seja o ator. E aí o primeiro é quem pensa. E quando a gente acaba o processo, a gente junta, ela fica toda ligada. Mas durante um momento, você tem um processo isolado. O ator não resolve. A gente tem que entender que só a presença do ator em cena não vai resolver a questão do racismo estrutural. Por isso foi e está sendo fundamental a chegada de um número muito significativo de meninos pretos e meninas pretas que estão começando a dirigir. Isso é uma coisa. Fundamental a chegada de meninos e meninas pretos de todas as suas opções sexuais começando a escrever as suas histórias. Eu tenho a oportunidade de dar muita palestra, de dar aula, e eu prezo muito pela fala de que precisamos formar toda a cadeia. Hoje, a empresa Globo ela não pode se preocupar só com o elenco preto. Ela tem que se preocupar com a estrutura de produção, onde nós tenhamos um número de representantes
igual se tem na sociedade. Então, temos lá a produção de uma novela. Temos que ter lá 52% de uma população preta ou não branca, 70% de mulheres. Temos que ter representado nessa cadeia trans, gays, velhos, idosos. A gente tem que fazer essa orientais, que também passam por essa... Os orientais também, que passam... Orientais, claro. Temos que ter a representação. Então, no nosso caso, a gente vai defender a comunidade negra para que isso se equilibre. Porque se ficar só no ator, ele pouco vai resolver além da imagem, que é fundamental. Fundamental. Mas a gente tem uma estrutura. Eu me lembro, Denise, de uma novela, só para dar um exemplo, em que o Fabrício Manberti, o Fabrício Boliveira, fazia uma das primeiras novelas dele, fazia um escravo, e nós conseguimos levar, sensibilizar a direção de arte branca, de que negro, antes do processo, ali antes do advento dos negros que escondiam ouro na mina, usava o cabelo de todos os tipos, tinha cabelo de todos, tinha rastafari na época. Tinha Black Power, tinha tudo que você podia imaginar. A televisão brasileira costuma contar a história só do negro cabelo raspado, tudo raspadinho. Mas você tinha homens escravizados que usavam os seus penteados de acordo com a sua origem de África, atendendo a sua religião, a tudo. E nós colocamos o cabelo do Fabrício de uma forma completamente estranha, vamos dizer assim, ao que era normal. E ele curtiu pra caramba como ator. Ele falou, tivemos que regravar 12 capítulos, porque a alta direção não entendia que aquele cabelo fosse possível naquele momento. E nem o ator que defendeu muito aquilo foi capaz de fazer com que aquilo passasse. E nós éramos, eu, no corpo de direção, e o ator, uma minoria imensa. A gente não tinha força. A minha diretora de arte não tinha argumentos para defender, junto à alta direção da casa, que aquilo ali era possível. Que aquilo estava registrado nos anais históricos. Então, a cadeia, Cissa, ela precisa ser fomentada. E aí vocês têm papel. Porque aí vocês têm, quando vão fazer uma produção como essa, vocês têm assistentes. Vocês têm espaço de formação. Vocês têm uma conexão direta e, às vezes, até de amizade profunda com produtores e diretores brancos. E é eles que vocês têm que sensibilizar. Aqui, nesta posição, eu preciso ter um negro por conta da estratégia XYZ. Lá na frente, eu vou precisar de um negro. Lá atrás, você deu um exemplo do Tim Maia. E aí, uma vez, eu tive a oportunidade de conversar, com o produtor Tim Maia. Eu acho que ele era lá da Conspiração, um francês. Você lembra dele? Quem cortou? Fala de novo. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o produtor do filme Tim Maia, que era francês. Um deles, né? E o cara que viveu em Paris, chegou aqui no Brasil e chega por cima. Foi produzir Tim Maia. E estava reclamando que o filme não deu certo, no meu público, ele não conseguia entender. Eu falei, parceiro, você foi lançar esse filme em Padre Miguel? Ele falou, onde fica isso? Eu falei, bem no subúrbio. Em São Paulo seria a periferia de São Paulo. Aqui é o subúrbio, porque quando lá eu era criança, a gente ouvia Tim Maia a todo volume, junto com Roberto Carlos, LP das escolas de samba. Aquilo pulsava, entendeu? Aquilo era vida, aquilo ganhava uma representação, aquilo nos orgulhava. Agora, ele não consegue dialogar com aquele povo lá, porque ele não conhece. Porque ele ignora, no sentido de não saber que aquilo existe. No entanto, ele manda num projeto onde tem um protagonista e uma personagem negra. Mas ele não ultrapassa essa barreira do diálogo, porque ele ignora e ele tem ao seu redor pessoas que são incapazes de assessorá-lo neste sentido. Aí o filme vai ser um fracasso sempre.
E nós estamos, o grupo da Naruna, você vai a São Paulo, eu tive uma oportunidade de ver, já está lotado. Aí você pergunta, como é que esse povo diz que a gente não tem público nem ator? A gente está falando para um segmento, a gente está dialogando com um segmento, é um segmento imenso, um segmento muito forte, e com um detalhe, ao falar com esse segmento, a gente não fecha as portas de janela para os demais, para as outras parcelas da sociedade. Muito pelo contrário, culturalmente a gente sempre somou. Então, o que podemos fazer, Denise? Temos que começar por aí, abrir esses espaços de atividade. Principalmente no que se chama nessas grandes produções, tem que ter. Não basta ter só, desculpe, Naruna, tá? Falando quanto à sua atividade, não basta ter só a atriz e o ator. Tá completamente. E acho que isso reflete, inclusive, numa coisa que eu acho que até a Naruna pode falar um pouquinho, sobre as histórias que são contadas, né? Porque, assim... E a forma como é conduzida. Mas assim, que eu quero dizer, eu, por exemplo, no meu lugar de pensar, de estar sempre me questionando, eu não aguento mais ver séries produzidas sobre o tráfico de drogas. Sim. Que é onde se consome esse elenco. Por que a gente não pode falar da favela, das pessoas que trabalham, das pessoas que fazem suas coisas? Por que a gente não pode falar da periferia nesse sentido? Então, acho que aí que a gente volta a falar da estrutural, que você falou que acho que é coisa que é importante ter autores pretos, diretores pretos, para que a gente possa contar essas histórias, e não que a gente ficar sempre numa mesma tecla. Durante muitos anos falamos sobre a escravidão, agora, durante muitos anos, estamos falando sobre a violência, sobre o tráfico de drogas. Histórias, como a gente conta nas novelas, né? Com um elenco preto, que seja escrito por autores pretos, que seja dirigido por diretores pretos. Eu acho que isso é que vai... que é onde a gente vai, que a gente passa, que tem uma dramaturgia feita pelos pretos, de uma dramaturgia de grito ou de oi, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, mas também acredito que a gente precise trazer outras histórias para serem contadas por vocês. Sim, com certeza. São muitas coisas aí, Cisa, que envolve. Muitas coisas. Nossa, meu Deus. Uma live não dá conta. Bom, queria... primeiro que a sociedade, acho que ela não fez ainda a transição da sociedade escravocrata para a sociedade democrática em plenos direitos. Isso não foi feito ainda. A gente ainda tem um pensamento muito, muito carregado de um pensamento colonizado, né? Ou das relações de opressor e oprimido, enfim, do mito da democracia racial. Tudo isso ainda está muito agregado e misturado nos discursos de hoje, 2020. São muitas demandas. Primeiro que, assim, pensar na sociedade que é racista estrutural nesse sentido, de não ter feito ainda essa transição de entender os direitos para todos, os plenos direitos para toda a população, eu sinto, e não é uma fala minha, muito pelo contrário, é uma fala do movimento negro, que só é possível pensar na democracia de fato quando a questão racial for o ponto central. Não tem como pensar em luta de classes, não tem como pensar em democracia, não tem como pensar em direitos civis se não colocar a pauta da questão racial como um primeiro ponto. O mais importante, porque essa sociedade foi construída em cima do sangue dessa população preta e indígena. Ela construiu o pensamento dessa sociedade que nós vemos hoje. Então, é impossível não colocar isso como uma primeira pauta. A pauta racista, antirracista, ela vai dar conta de todas as outras pautas, da pauta feminista, da mulher, da negra, da pauta indígena, a pauta social. Então, só que não tem como fazer isso sem doer.
Aí, falando sobre as outras questões anteriores, quando você fala o medo que os diretores têm em colocar ou não colocar uma personagem negra ou um ator negro para fazer determinado personagem, por que existe tanto... Aí a pergunta que a gente faz, por que existe tanto medo de sofrer com isso, as consequências disso? Por que tem que ser suave e leve? Porque pra gente não é, dói pra caramba, e dói todos os dias em vários sentidos. E isso eu estou dizendo, inclusive, representando a geografia periférica mesmo, né? Que é isso, gente, é ser vizinha da mãe que perde o filho, perde o filho que foi jogado, né? De 35 metros de um prédio. Então, nesse sentido, não dá para ser suave, sabe? Acho que tem que correr risco. Se não correr risco, Cissa, não vai andar. Porque não tem como acertar todas. Assim como a gente também, enquanto atrizes, atores, produtores negros, pretos, a gente erra pra caramba, porque a gente são gerações diferentes que têm pautas que às vezes não dialogam. E às vezes a gente sofre com as consequências disso, tá? E a Thaís Araújo, quando foi primeira protagonista do Manuel Carlos, as consequências de uma cena que reproduziu a cena da Sinhá batendo na cara da escrava, assim. É uma reprodução de algo que não tem volta, que não tem como a população negra assistir aquilo sem sofrer nas células a dor histórica, e, ao mesmo tempo, os brancos que reproduzem isso aplaudir, assim, não... Só que ela precisou fazer para poder compreender que talvez não seja mais o caso de não debater determinadas coisas. Então, só que parece que tudo bem quando é a gente que tem que sofrer, porque a gente é acostumado, mas os diretores não, mas os brancos não. Outra coisa também, que eu acho que isso é um discurso muito fácil, assim, muito fácil de ser ouvido, quando se tratam de personagens com trajetórias interessantes, com personagens protagonistas. Aí, quando faz uma novela onde a protagonista é uma indígena, põe a branca para fazer de olho azul. Ou quando a protagonista é uma favelada, aí não pode colocar a negra, porque a gente vai estar reforçando o racismo estrutural. Mas a gente ainda não perdeu o costume de colocar a negra para ser empregada, ou para ser o bandido que não tem uma trajetória aprofundada na dramaturgia. Quando é a figuração carcerária, tudo bem ser negra, mas o protagonista, não. Então, nesse sentido, eu sinto que também acho que há de se questionar essa fala sobre esse cuidado de não ser racista, ou tipo de não cristalizar a imagem do negro vinculada à criminalização. Aí, respondendo à questão tipo, as nossas produções, elas sempre, quando colocam a população negra, é sempre vinculada à criminalização, à violência, ao tráfico de drogas. Sim, infelizmente, porque... Só que mesmo quando isso existe, ainda tem muitos dedos para quem que vai protagonizar, porque com o véu desse cuidado, né? Porque quando se tratam de personagens com trajetórias, com subjetividade, com trajetórias pessoais, com individualidade, com contradições, né? Ainda tem muito receio. Então, eu cito isso como exemplo porque eu acho que a série que eu faço agora, que é o Irmandade, ela traz justamente à tona novamente a questão da criminalidade relacionada às drogas, o tráfico de drogas no Brasil, a questão carcerária, tudo isso vem à tona. No entanto, ela tem a novidade de trazer uma protagonista mulher preta com uma trajetória, com subjetividades que muito, sei lá, eu acho que talvez não foi vista ou foi vista de forma muito rara na dramaturgia brasileira, que tem questões que vão muito além da cor da sua pele, muito além. Porque também, quando a gente fala de complexidade, parece que a gente está sempre vinculada a ser uma mulher preta guerreira, aquela que é lutadora,
que tem, então sempre tem essa, parece que esse é o limite das nossas subjetividades, e não, os outros dilemas não são possíveis. Então, só que infelizmente vem aí a público um material como esse, que tem uma novidade, né, no sentido de pensar trajetórias de personagens, só que vem numa massa que já está cansada de falar desse assunto que foi tratado até agora, muitas vezes, de forma rasa, e num senso comum, num lugar onde não foi aprofundado. Então, ela pode não ser muito bem-vinda, né? Ou quando ela chega, de novo, mais um material, mais uma coisa que vai falar sobre tráfico de drogas com elenco negro. Então, a questão, para mim, não é em quem produz uma série que tem como elenco negro, que tem como tema o tráfico de drogas com elenco negro. É a falta de elenco negro nas outras dramaturgias. Porque se houvessem mais dramaturgias diversas, que tivesse um elenco diverso, porque não se trata só da população negra, é isso, é um paulista, um carioca fazendo um nordestino, e inventando um sotaque que super... Né? Então, se tivesse mais representatividade, poderia ser bem-vindo, porque é um assunto que precisa ser debatido ainda no Brasil, porque a questão carcerária no Brasil, infelizmente, a população carcerária no Brasil é, em sua maioria, negra, e isso responde a inúmeras frentes relacionadas ao racismo estrutural. Mas, quando é só isso, não dá conta. É a mesma coisa do número, um único ator negro representando toda uma população, então ele tem que ser tudo naquele personagem, não pode errar. É nesse sentido que eu sinto que, assim, precisa... vocês, e quando eu falo vocês, entendam, os produtores brancos, enfim, que estão aí, que já têm uma trajetória privilegiada e que têm acesso aos meios de produção, não ter dó de si, não ter medo de arriscar, não pessoalizar a questão. Tentar ainda é melhor do que não tentar. Arriscar ainda é muito, e errar ainda é melhor do que manter, porque quando a gente fala dessa frase que não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista, é nesse sentido, assim, a sociedade, e se esse não for o ponto central, se você não pensar sobre isso, você vai estar contribuindo com a sociedade racista, então não adianta, e para ir contra essa imposição estrutural e secular, vai ter que sofrer, vai ter que doer. Só que não se trata de você. A culpa não é sua, assim como não é nossa, né? Mas a sua representação é importante. E aí, nesse sentido, é também pensar, cadê as produtoras de elenco pretas? Se não tem, será que eu não poderia trazer uma jovem, por exemplo, para aprender comigo, para andar comigo, eu não poderia formar uma jovem produtora ou produtor de elenco preto para trazer essas questões, para trazer o seu ponto de vista, assim como, né, como o Pilar falou sobre todas as outras frentes que são necessárias para dar as contradições, para trazer os debates sobre o tema, né? Não deixar a responsabilidade totalmente para si, mas dividir ela, então. Não, total. Posso perguntar? Só um minutinho, Denise. Só porque senão eu vou perder. Essa coisa de você falar do não deixar doer, essa coisa, eu acho muito importante. Quando eu falei que eu queria fazer essa live, começar a fazer essa live, eu ouvi, tipo, você está colocando a sua cara a tapa num assunto que é difícil. Eu falei, estou botando minha cara a tapa. E a ideia é exatamente essa. A gente tem que falar, a gente tem que questionar, a gente tem que se botar nessa posição. Eu posso levar porrada, eu vou levar porrada, mas eu estou aqui para levar porrada e para aprender. Porque se eu não levar essa porrada, talvez eu não aprenda nunca. Se eu ficar sempre... E assim, eu sempre digo isso, por isso que eu me sinto muito à vontade também de estar aqui para levar porrada, porque eu sempre me coloco nessa posição dentro das minhas produções, eu questiono isso dentro das minhas produções, mas é isso que você está falando, é isso que o Pilar fala. As pessoas têm medo,
As pessoas acham que, mas a gente vai levar porrada, Eu falo, bicho, mas a gente tem que fazer. Então, acho que é muito importante, muito importante. O que vocês estão falando é de uma importância absurda, e acho mesmo que ou a gente se coloca, a gente agora, ficar vulnerável a ouvir as críticas e ouvir coisas que a gente não vai crescer nunca. Assim, eu realmente resolvi me colocar nessa posição para isso. Porque eu acho que quando eu coloco as coisas... Para mim, eu tenho uma lógica. E minha lógica está cheia de razão. Né? Só que minha lógica cheia de razão não reflete uma realidade, porque é uma realidade que eu não conheço, que eu não vivo. Né? Enfim, fala, Denise, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar para o Pilar, porque tem, se eu não me engano, foi a Esther aqui que perguntou sobre o projeto Cinema de Enredo, Pilar, que você, nesse projeto, você buscou, né, compor a sua equipe, não só da frente, né, na frente das câmeras, né, com a representatividade ali no vídeo, mas também com profissionais por trás das câmeras que fossem pretos, né, Pilar? Então, eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho disso, da sua experiência, o quão foi difícil você conseguir captar esses talentos, né, porque são muitos talentos que a gente tem por trás das câmeras, né, é um contingente bastante expressivo de profissionais, e se isso foi, assim, como é que foi? Como é que você foi de boca em boca, do WhatsApp do WhatsApp, você já conhecia algumas pessoas, como é que foi essa sua experiência como produtor e diretor desse projeto, trabalhar e olhar, né? Olhar não só para a boca de cena, mas olhar para trás da câmera e ver ali o pessoal todo ali junto com você. Como é que foi isso? Já respondo já. Não vou esquecer, não, que você está fresquinho. Eu queria só reafirmar uma fala da Naruna, tá? Todas as nossas ações hoje é em função de uma segunda abolição. Nós ainda não fomos... A primeira não valeu, foi só um pontapézinho. Enquanto a gente não resolver isto, a gente não resolve as outras questões sociais desse país. Resolvendo essa questão central, racial, de um processo de escravidão que foi o mais cruel de toda a história da humanidade, porque ele se baseou no Brasil numa questão racialista. Se a gente resolvendo essa questão, a gente resolve quase que 90% dos nossos problemas. Então, as nossas iniciativas elas são por uma segunda abolição, e esse conceito a gente está difundindo, só para reafirmar a fala da Naruna. Outra coisa, Cissa, quando você fala não aguento mais, quando eu ouço isso, tá, de alguém que está inserido no mercado e fala não aguento mais comédia, não aguento mais série de negro na favela, não aguento mais filme à la Cidade de Deus, eu falo para os meus, tapem os ouvidos e não ouçam o que ela está falando, porque o nosso mercado de produção, ele é muito frágil, então ele vai navegando na onda do que está dando naquele momento. Então, ele consegue produzir, suga tudo isso e depois joga fora. E no que joga fora, sem um conhecimento profundo, lá vai-se embora grande possibilidade de investigação naqueles temas que nós, pessoas que estamos inseridos naquela história secularmente, não produzimos ainda e temos que lançar a mão disso e ir para outra. Por exemplo... Só que eu quero dizer... Esse olhar estereotipado, eu quero dizer isso, tá? Mas como o nosso mercado é frágil, 90% daquilo que se faz, de comédia até as tragédias, é estereotipado. Ela é feita para ganhar o dinheiro. O cara entra na onda. Então, se você pega discurso de diretores lá atrás e ele hoje está fazendo determinada coisa, você fala, como é que esse cara chegou a fazer isso aqui? É a onda, é a oportunidade. E aí, quando a gente abre mão da oportunidade, a gente perde determinadas coisas. Eu costumo contar uma anedotazinha. Teve um ator aqui, num determinado período, comediante, que fez um sucesso tremendo fazendo um traficante gay.
aquilo explodiu na internet. Não sei se você lembra. Não. Oi? Ele fazia um traficante gay branco, fazia um traficante gay que era da periferia de São Paulo, com todos os maneirismos do que seria um negro da periferia de São Paulo. Uhum. Aquilo estigmatizou tanto o traficante quanto o gay. Porra, não vou meter a mão. Por que esse cara está sacaneando isso? A gente abre mão desse personagem dramático. Aí o que os caras fazem lá fora? Um White ganha o Oscar com um personagem traficante gay. Sim. Porque lá ele encara esta possibilidade com uma certa profundidade, sem o abuso, sem o escárnio e sem o oportunismo. E aí nós negros falamos assim, não vou fazer mais nada com traficante gay, porque aquele cara lá sacaneou, aí a gente abre mão. Então, agora eu estou falando ao contrário. Quando fala assim, eu não aguento mais, eu falo, opa, é aí que a gente tem que fazer. Exatamente. Tá, mas só para esclarecer que quando eu falo que eu não aguento... Perdeu? Não, é bom, eu só estou te provocando. Não. Perdeu a oportunidade. Até porque, por exemplo, enquanto você falava, eu estava contando aqui, esse ano, entre Rio e São Paulo, eu vi 6 espetáculos de teatro completamente fora do tema de favela e violência, com negros. Entendeu? Com várias temáticas. Aqui no Rio, acho que 4, em São Paulo, 2, e com público, e com sucesso de público. Alguns falam de romance, atores jovens contando uma história, até a irmã da Sharon Menezes falava de um casamento. Então, existe a possibilidade. A gente tem que entender que, na maioria das vezes, a produção branca escala um negro no seu programa, no seu produto, para fazer o papel de negro, do que ele entende como negro. E escala o branco para exercer, para desempenhar um papel de ser humano, do que ele entende de ser humano. Então, a gente já chega estigmatizado. Para mim, Denise, por conta disso, de quebrar esse estigma, que foi muito fácil. Em primeiro lugar, cinema e televisão no Brasil, da câmera para trás, é feita por preto no que pega pesado. No cargo de pensamento, de pensar, de determinar, não. Mas os cabo-man, assistente de câmera, iluminador... Maquinária é preta. É uma contras de cena, sim. Contra a regra. A única coisa que eu fiz no meu seriado foi enxergar, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, que um contra-regra ele pode ser e exerce muito bem a função de um montador de cenário de acabamento, produtor de arte. Porque o cara tem tanta experiência naquele ofício, e eu tenho a coragem de colocá-lo para fazer. E ele vai lá e faz. Que o iluminador, que está há anos vendo como se ilumina uma pele branca e preta, ele é capaz de fazer a direção de fotografia. E eu vou lá e coloco, e ele faz. E aí eu revelo um diretor de fotografia nele. E assim, porque a televisão, vou falar na televisão, ela é constituída dessas pessoas, é uma nuvem negra, é uma nuvem preta que está lá. São muitos profissionais, sim. mas que ficam restritos até um limite de produção. A ele não é dado o direito de discutir a sua atividade, de questionar a sua atividade, de contribuir intelectualmente para a sua atividade. A partir do momento que deixar isso, você vai revelar um monte de diretor de fotografia, um monte de produtor de arte, um monte de produtor de objeto, um monte de cenógrafo, um monte de figurinista, porque eu tenho há anos dezenas e dezenas de camareiras que resolvem problemas de figurinos no set, mas que a ela não é dada a oportunidade. Então, cinema de enredo, quando eu faço, que é esse projeto que a Esté se refere, que é um projeto que eu peguei 10 sambas de enredo e os transformei em histórias, não contando a história do samba enredo, mas contando uma história que me vinha daquele samba enredo. Então, eu tenho, do formato, eu tenho de estilo desde comédia até tragédias. E constituí a equipe com esse pensamento. Então, eu tenho diretor de fotografia negro, eu tenho primeiro assistente de câmera negro, eu tenho assistente de câmera que carrega peso, que
troca lente, mulher. Tem meninas no áudio, eu tenho mulheres trans como atrizes fazendo personagem como mulher trans. Tem uma menina que ninguém diz que é trans e nem eu digo que é trans, ela está como atriz e acabou. Eu poderia dar aquele personagem para uma mulher convencional, uma mulher cis, né? Não, é uma trans e ela é trans e eu não faço assim, esta daqui é uma atriz trans. Se alguém um dia for lá e julgar quem é essa atriz maravilhosa, muito boa, por sinal, e é uma atriz trans, não está escrito na testa, não tem a simbologia, não tem a defesa de tese, como ainda tem em novela, por exemplo, que desnaturaliza a situação. Então, eu procurei, nesse projeto, ser o mais natural possível, porque essas pessoas estão no mercado. Essas pessoas estão fazendo. E lancei mais um desafio. Eu tenho 153 atores em todos os 10 episódios. São 102 negros. Entendeu? E brincando com o colorismo. Tem uma mãe que é estilo Naruna e uma filha que é estilo Seu Jorge. Negona. É mãe e filha. Entendeu? Porque é um outro paradigma que eu vi muito na televisão. Não, mas ela não pode ter. Se eu escalar ela, eu vou ter que achar alguém igual. Ela não pode ter esse filho muito preto. Por que não? Isso eu passei por isso em 2 filmes que eu fiz agora, recentes, que, graças a Deus, os diretores e os produtores entraram comigo na história. Um foi o Intervenção, onde tinha a história da Bianca Comparato, que estava envolvida no projeto, e ela tinha uma irmã, eram 2 protagonistas, e aí ficou quem vai ser irmã, e eu falei, é a Dandara Mariana. Aí eles me olharam assim, mas a Dandara Mariana, eu falei, ué, gente, são 2 irmãs de uma comunidade. Existe algum problema? Não tem que explicar. A gente bota, as pessoas compram. Não tem que ter, ela é... Não, são 2 irmãs, acabou. E a família brasileira é um pouco isso, principalmente a nossa família. Exatamente. A família preta, não sei para a Naruna, mas quando junta meus primos, tem gente que você fala assim. Exatamente. E o outro foi no Pitada de Forte, que é um filme da Fabiana Carla, que ela é a protagonista. E aí, quando eu li o roteiro, o irmão, o personagem era a cara do J.P. Rufino. Eu falei, bicho, esse personagem é do J.P. Rufino. Mas o J.P. Eu falei, e qual o problema? A gente precisa explicar? Não tem que explicar. Se você diz que ele é irmão, as pessoas vão entender que ele é irmão e acabou. E os diretores e os produtores dos 2 projetos compraram essa história e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é isso. Eu acho que também a gente precisa... a gente também... Essa história... multi, né? Então, temos isso que você está falando. Temos muitas degradências das cores de pele dentro de uma mesma família, né? E tem uma coisa... E deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa, posso só fazer uma pergunta? Pegando essa questão dos tons de pele, Pilar, principalmente para Pilar, né? Porque por conta do veículo que ele acaba atuando mais. Você percebe que já houve um melhor entendimento por parte dos diretores de fotografia, por parte dos operadores de vídeo? Porque eu me lembro que quando eu estava em set, né, trabalhando como produtora de arte, era sempre, isso eu estou falando há 12 anos atrás, mas enfim, né, existia sempre essa resistência, né, na equalização, que eu vou falar assim, dessa forma, eu não sei qual é a forma técnica, né? Na equalização da luz, quando você tinha uma personagem preta e o branco em cena, né? Você percebe que isso hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a captação, né, digital, isso se tornou, isso é um aliado, isso como é que é isso? Como é que é essa tecnologia hoje, né, da captação de imagem? Eu estou entendendo o que você está falando. Isso já não é mais aquele problema que foi antigamente, quando era mesmo um problema.
Mas este avanço não se deu, na maioria dos casos desses profissionais técnicos, por uma questão de consciência, e sim por uma questão técnica. Hoje o equipamento exige muito menos. Pega o meu, fazer propaganda, um iPhone 11, ele grava, que é uma maravilha, tem muita necessidade de luz, com muita luz natural. Então, eles tiveram que acelerar este processo de aceitação. O que durante muitos anos foi verdade, foi um empecilho, um argumento de empecilho, não dá para contrabalançar uma imagem preta com uma imagem branca na tela, porque fica desequilibrado. Era uma falácia na época já, porque se você pega alguns programas dessa época, você vai ver o branco muito mal iluminado também. Mas era uma deficiência muito grande da tecnologia, do equipamento. Isso hoje avançou demais. O profissional que não se atualizou, ele se defasou. E se atualizar hoje significa eu tenho este equipamento na mão e tenho que ser capaz de explorá-lo ao máximo, e ele me dá a possibilidade hoje de fazer qualquer coisa. Então, avançamos mesmo. Isso é um aliado, isso já é uma teoria que foi por terra. Ninguém hoje pode deixar de ser escalado por um tom de pele mais escuro ou menos escuro. Mais retinto, mais... esse daí é muito preto, eu já ouvi isso. E, ele é tão preto que não reflete luz. Eu falava, melhor ainda. Se ele não vai refletir a luz, olha que maravilha. Entendeu? Aí o cara, mas Então, avançou sim, mas foi um avanço mais por uma questão técnica do que uma questão de uma assunção de ideologia. Até porque quem está no comando desse cara também não avançou ainda o suficiente ideologicamente. Não avançou ainda ao ponto de não só comprar a ideia, Cissa, mas de se obrigar, desde a gênese do seu projeto, pensar o país em que ele vive. Pensar a diferença, pensar as várias formatações das gentes que vivem aqui. O dia que ele tiver essa consciência, ele não vai ser obrigado a comprar a minha ideia. Isto vai fluir naturalmente. Então, em alguns momentos da televisão, vamos dar Loas, por exemplo, você vê, estava vendo antes essa Amor de Mãe. Me permita dizer isso, tá, Naruna? Mas você já vê uma carinha de gente ali. Você já vê uma cara de povo ali. Real, né? É real. Oi? É real, né? E nisso, Cissa, vocês, produtores de elenco, têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm que começar a enxergar o povo brasileiro. Até porque, nada contra, mas a gente falou de formação lá no início, formação acadêmica, e das várias atividades numa cadeia de produção, a única que não tem uma formação formal é produtor de elenco. Onde se estuda a produção de elenco? Não estuda. Então, não estuda. Então, o cara acaba caindo nessa atividade por uma indicação e vai desenvolvendo a sua intuição e vai se protegendo na sua rede de relações. Na maioria das vezes, essa rede não inclui negros, nem pretos, nem pretas. Então, ele se protege ali. A mudança hoje, vocês têm que começar a entender esse país como um país completamente diferenciado e trazer. Eu me lembro que eu brincava muito, né? Brincando sério. Teve uma época aí que novela tinha um monte de Malvino no Salvador. Eu posso falar Malvino porque ele é meu vizinho, mora aqui no meu prédio. Tudo igual a ele. Aqueles meninos meio morenos, com barba por fazer, entendeu? E aí, quando você quer um tipo másculo, espadaúdo, malhado, barba cerrada, cabelo preto, olhos pretos, esse virou o modelo de homem. Você tem uma penca de atores desse jeito. E você muda de canal, bota numa outra novela, você não consegue diferenciar, é tudo a mesma coisa. Essa é a grande verdade. A falta de colorido, a falta de diferença, torna o nosso produto muito, mas infinitamente menor. Sem dúvida. E menos. E aí o mundo todo, as grandes produções, e agora esses adventos de séries, minisséries,
está dando para a gente uma grande mostra de como se mostra a cara daquele povo ali. Como é que essas características... Você vê um ator que, nos padrões brasileiros, né, vamos dizer assim, seria um branco feio, fazendo um puta personagem galã, que você fala assim, por que a gente não faz aqui? Por que tem que ser até o branco certinho? Porque até louro, a gente não tem televisão também, fazendo um galã, fica no meio termo. E isso vai ter que ser quebrado pela gente, e a gente vai ter que cobrar. E eu cobro muito dos meus pais, eu cobro muito de quem, vou usar esse termo, se aproveitou das nossas histórias e da nossa cor, fez carreira e depois nos abandonou. E tem um monte aí. Entendeu? E depois nunca mais escalou um preto ou uma preta nas suas produções. Esses casos têm que ser chamados a atenção. Tem um monte. Eu cito assim, de pancada, cito 10, que vem na onda, entendeu? É bacana. E num ciclo histórico, mesmo no anonimato, nós sempre fomos uma mão de obra super qualificada. Nós fomos assim no cinema, no chamado cinema novo, nós voltamos a ser na retomada do cinema. Então, a gente está sempre ali na onda, é sempre bom contar as nossas histórias. Mas eu te peço, Cissa, não se cansa ainda não, porque você ainda não viu uma série de violência de favela feita, escrita, dirigida, produzida por preto. Vai ser... Mas eu acho também, Pilar, quando eu digo é isso. Mas, assim, e eu vou te falar... com certeza você tem mais acesso ao Zico Góes, por exemplo, da Fox. Mas liga para ele e fala, Zico, tem que ter uma série aí como você faz, com preto sobre preto, feita por preto. Eu concordo, e eu falo sem menor medo de dizer que isso sempre fez parte da minha... Congelou. Você travou. É o momento final da Cissa congelando total. E aproveito para dizer para a audiência que isso não pode ser uma preocupação da Cissa só. Isso tem que se tornar uma preocupação coletiva de quem produz arte no Brasil. Tem que ser um problema mais do outro do que nosso e tem que ser uma ação geral. Ela não pode ficar mais individualizada. É isso que eu acho. E por isso que eu quis falar sobre isso, é por isso que eu tenho tentado fazer várias ações, porque eu acho que ou a gente realmente acaba com essa cisão, com esses dois lados, onde a gente precisa ter o olhar de vocês e vocês o olhar da gente, por mais que doa, por mais que você fale que é absurdo o que você está me dizendo, e por mais que eu ache que talvez para mim não faça sentido, eu preciso ouvir, vocês precisam ouvir, para a gente entender aonde está isso, como a gente conserta isso. E ganha tanto, entendeu? E ganha tanto. Por exemplo, eu vejo na minha Irmandade. Uma das coisas que talvez... Você sabe que eu, particularmente, não fiz muito uma novela. Eu só montei Porto dos Milagres. O resto, eu nunca fiz novela que eu fiz série. Eu sempre dizia assim, não me coloca fazendo novela. Eu não sei fazer esse produto. Porque é isso. Porque esse produto não me permite pensar o que eu penso. Bom, eu fiz séries. Mas, Cissa, deixa... Enfim, então eu acho... Posso interromper? Pode interromper, fala. Não, porque quando você fala assim, né, você não sabe fazer novela, e eu entendo o que você fala, né, afinal fiquei lá trabalhando 25 anos e Pilar, né, nos conhecemos lá, como eu já falei, e eu acho assim, o quão é importante é você repensar, inclusive, a sua atuação, talvez, se você me permite dizer, em fazer novela. Porque se ela é efetivamente faz parte da nossa estrutura cultural, a gente tem isso entrando na casa das pessoas todos os dias, né? As pessoas podem não gostar, as pessoas podem criticar, mas efetivamente é isso que acontece, né?
por infelicidade de não ter uma outra opção de lazer, de entretenimento, é isso que acontece. Então, assim, será que na seara que a gente está falando aqui dos nossos repensar, né, dos nossos lugares, você como produtora de elenco, que tem essa preocupação, como você fala, desde da sua formação em teatro, que você trouxe isso para o seu ofício de produtora de elenco, será que fazer uma novela não faz parte desse passo que talvez você possa contribuir de uma forma, com um olhar que você tem e se preocupa em ter, né? Já que são 100 milhões por dia, né, gente, que está ali assistindo. Eu espero que Mônica Albuquerque e Jazete estejam assistindo essa live, porque quando está todo mundo querendo fazer série, minissérie, Globoplay, sei o quê, aí eu não quero fazer novela, nas reuniões eu falo, eu quero fazer uma novela. Eu quero uma novela. Até porque não tivemos ainda uma novela. E eu quero levar para uma novela os nossos conceitos. Eu quero levar para a minha novela uma protagonista negra que não precisa pagar o pato de tomar um tapa na cara no dia 20 de novembro, ajoelhada. Então, esse é um desafio, Cissa. Como é que a gente vai reformatar e reformular esses conceitos nessa obra, que é, sem dúvida, ainda a obra mais popular do Brasil? É a novela. Eu não quero me afastar de novela. Toda reunião eu falo, precisa ter uma novela de preto. Eu quero uma novela de negros. Eu quero fazer uma novela de negros. E levar para a novela todos esses conceitos que a gente está discutindo aqui agora. Porque então, não se trata da... Fora eu faço novela. Não se trata do formato, né, Nanu? Não se trata do formato, e tudo é a prática dessa política, assim, porque não tem como... O nosso corpo é um corpo político. Onde ele estiver, no Brasil, ele vai estar abrindo um debate sobre a nossa presença, e ponto final. Então, se a novela é um lugar de formação de pensamento, de formação cultural, a telenovela no Brasil ainda é o espaço de debate da nossa sociedade onde tem maior alcance da população. É onde as pessoas depois vão falar no ônibus, vão debater sobre o beijo que aconteceu entre duas pessoas do mesmo sexo, a mãe que está atrás do filho, que perdeu o filho, a mulher que foi enganada, e todos os debates sobre essa sociedade ainda partem de um lugar que é, assim, um lugar da arte, de reflexão da nossa sociedade. O problema da telenovela no Brasil é que ela não dá conta de representar a população da sociedade. Ela só faz um recorte específico, que é uma população carioca e branca. E todo o resto tem que dialogar com aquilo, em geral, né? Tem exceções. Mas então, acho que mais do que fugir dessa responsa, é encarar a possibilidade de utilizar disso como uma forma de luta também. Ou talvez uma das principais formas de luta, né? Já que a gente não pode acabar com isso, que a gente ainda não consegue ter outros modos de formação de pensamento que sejam maiores, que tenham um efeito tão rápido, então a gente ocupar esses espaços e relativizar, problematizar esses espaços é a principal forma. Assim como eu acho que a formação do produtor, aí é uma licença para falar dos produtores de elenco, das produtoras de elenco, a formação de vocês é a rua, gente. Vocês precisam também entrar em contato com outras geografias. O ano passado, eu ganhei o prêmio de melhor direção no espetáculo de teatro, que eu dirigi de um jovem de Guaianazes, chamado Johnny Salaberry, com um grupo de atores negros, e eu dirigi esse espetáculo e a gente ficou em cartaz do Centro Cultural São Paulo. E a gente foi indicado, ele foi indicado ao prêmio PCA e eu ganhei o prêmio como melhor diretora. Eu não só fui a primeira diretora negra a ganhar o prêmio, como fui a segunda diretora mulher num prêmio de 60 anos de teatro, que inclusive até o ano passado a categoria era diretor. Foi mudado depois que a primeira diretora ganhou, que foi no ano passado, a Alessia. E a segunda diretora ganhar. E aí é engraçado, porque quase 20 anos eu faço teatro aqui em São Paulo. E muita gente me perguntava de onde eu tinha vindo, quem que era essa pessoa, quem é essa diretora?
Por quê? Porque os jurados num prêmio que já tem 60 anos não são capazes de atravessar a ponte, de saber o que está sendo produzido para fora daquele eixo, para fora da metrópole cultural. E tem muita coisa de muita boa qualidade sendo produzida nos arredores da cidade. Então, acho que essa presença também de você ir assistir um espetáculo de um grupo de teatro, você conhecer um espaço cultural que tá fora do grande cenário cultural paulistano, carioca, a garimpar, porque tem muita coisa que realmente ela não tem visibilidade dentro do senso comum, mas ela tem produção de conteúdo, corpos, falas, modos, e vocês, quando eu falo vocês, produtores em geral, tem que abrir esse espaço também, para garimpar, para conhecer, assim como abrir mão também dos privilégios e às vezes dar espaço para que outros produtores com outras realidades possam opinar, possam fazer, possam dirigir. Essa é uma discussão muito grande no teatro, por exemplo, questão de representatividade, né? De um ator, os atores brancos, eles sempre tiveram autonomia para fazer o que quisessem, né? E os atores negros, quando, até pouco tempo atrás, não podiam nem subir no palco, né? Em alguns teatros. Então, quanto muito menos determinadas personagens. Mas hoje isso é cobrado, porque tem personagens que elas contam a história da população negra. E, por mais que todos os atores possam falar tudo, é interessante que pelo menos as nossas histórias a gente possa contar. Então essa dor também, ela também tem que aparecer. Eu tenho falado muito sobre dores, né, nesse sentido de pensar que, gente, não pode se privar de tudo, de sentir essa realidade que é brasileira, que não é só da população negra. Então abrir mão também, indicar alguém, preparar alguém para estar ali, para conhecer uma jovem, um jovem, para estar junto, é muito fundamental, assim, porque eu acho que tudo isso faz parte da luta. São muitas demandas, e é uma responsabilidade muito grande, porque é a formação cultural do nosso país ainda, a produção audiovisual. Ela dá conta de uma parte que, infelizmente, a escolarização não dá, a formação educacional ainda não dá. Então, esse debate, essa plenária popular, ela se dá ainda na produção audiovisual brasileira de forma muito, muito contundente, assim, a partir realmente, são 9 meses de um tema sendo debatido em rede nacional. Então é impossível que isso não tenha relevância na formação cultural de uma população inteira. E se ela não se vê, ela é invisibilizada. Se ela for invisibilizada, ela pode ser morta sem nenhuma consequência. Ao fim e ao cabo, o genocídio da população negra tem a ver com isso também. Porque se a gente não tem representatividade, a gente não existe. Se a gente não existe, tanto faz que esse número... Se morre, exatamente. Então, a gente se acostuma também com... Aí, o Covid é um exemplo. A gente se acostuma com números, porque números não são números, não são histórias. Não dói se eu não conheço. E se essas histórias não são contadas, tanto faz. Então, de alguma forma, essa produção que ainda tem medo de sair da estrutura racista, ela colabora com o genocídio desse povo preto, desse povo indígena. Então, é uma importância muito grande, assim, e eu acho que é importantíssimo que se pense que tudo bem ser doído, porque é uma passagem que a gente está fazendo de um tempo, e talvez seja uma passagem histórica muito profunda, assim, que tenha muita relevância nessa década, nesses 20 anos, nos 20 próximos anos, né? Repensar tudo isso. É uma transição, não tem transição que não seja doída. Então, garimpar, ir atrás, conhecer esses espaços, dar oportunidades, abraçar a possibilidade do erro seu, nosso, como uma forma de tentativa, para mim é o primeiro passo, né? Não é todos. Imagina, é o drama do reconhecimento, porque a gente às vezes tem espaço, mas não tem reconhecimento. Nem todo mundo conhece Ruth de Souza. Como
como a gente não sabe a trajetória dessa atriz, então a gente não tem, quando a gente tem algum espaço, a gente não tem reconhecimento, a gente tem a questão dos estereótipos que reproduzem de forma mal contada a nossa história, né? Tem a falta da verdade sobre a nossa história, né? As revoluções pretas, as formações culturais pretas, a responsabilidade que a população preta teve também para defender a vida de gerações, né? A mulher negra como a guardiã da família preta, que ainda é uma figura completamente invisibilizada, inclusive dentro das casas de pessoas que lutam por direitos humanos. Então, tudo isso está sendo representado nas nossas produções audiovisuais. E enquanto a gente não abrir os olhos para porque é um pedacinho, né? São muitas coisas para acabar com o racismo estrutural. Não é só o audiovisual. Mas ali a gente pode dar um passo muito grande, assim, acelerar muito um processo. Porque nada é garantido. A Naruna tá fazendo protagonista de uma série hoje. Mas amanhã ela pode não ser ninguém, né? Se o Pilar fosse branco, talvez ele fosse um dos diretores mais reconhecidos desse país. Então, o reconhecimento, a nossa representatividade, os números, a quebra de estereótipos, tudo vai desembocar, gente, no fim do genocídio. Então, é relevante, é relevante. E, Denise, você me pergunta do avanço tecnológico, mas eu vou fazer um reconhecimento, tá? A gente está batendo um pouquinho, mas eu vou fazer um carinho. Não está batendo, não. Mas não está batendo, não. A gente está... Não, eu estou Não está batendo, não. Eu acho que é muito... Eu vejo que... Eu vou falar uma coisa. A gente... de produção de elenco a gente só... a gente já passou do tempo. A gente tinha marcado 1h30 de conversa. Não tem problema. Só para... Porque assim, a fala da Naruna, para mim, ela super deu uma amarrada em tudo. Eu queria que você aproveitasse para falar da tecnologia e desse uma amarrada para a gente poder... Não, eu falo assim, ele me perguntou da tecnologia, mais do que a tecnologia, se tem um departamento hoje que está ganhando uma consciência e está sendo reformatado, é o departamento de produção de elenco da empresa, da Globo. E hoje essa preocupação está muito evidente. Entendeu? E cabe a nós, cabe a mim, como um profissional negro que estou lá dentro, dar esse tipo de sustentação. A gente não vai poder mais deixar e vamos lutar para que isso não volte mais atrás. É extremamente necessário que vocês saiam a campo, que vocês vislumbrem coisas que não estão na moda, somente na moda, porque eu vi todos os produtores de elenco, eu fui assistir, por exemplo, A Cor Púrpura 2 vezes, um ensaio, fui ver a estreia, todos os produtores de elenco eu encontrei lá, mas era uma coisa que estava na moda. E quando você vai ver um espetáculo da Naruna, não tem ninguém desse. Então é preciso que saia a campo, é preciso que amplie esse olhar, mas eu devo dizer que na estrutura que eu conheci, desde lá com a Dona Guta, e depois a Deriquém, Ana Margarida, é um departamento que está se reestruturando e se reestruturando com esta visão. E temos que falar, eu tenho que deixar isso aqui claro, eu tenho que falar isso, porque quando eu vejo uma série como Todos os Homens, como é que é? Todos os Amores do Mundo, lá com o menino que você fez. Como é Todas as Mulheres do Mundo. Todas as Mulheres do Mundo. Quando o menino vem amando todas as mulheres iguais, é uma coisa, mas aí quando chega uma mulher preta, entendeu? E aí quando chega outra, o personagem ganha uma outra dimensão. Porque, como disse um filósofo, enquanto a sociedade mantém um preconceito, eu tenho uma ação dramática. Se a sociedade vence esse preconceito, eu perco essa ação dramática, mas me torno um homem muito mais feliz e realizado. Então, para a gente não importa o nosso processo ou o nosso resultado, nós queremos ser e viver numa sociedade que vença os seus preconceitos. Eu também quero. Queremos. Bom, gente,
1h30, que para a gente aqui foi mais que 1h30, porque a gente teve, né, um cheiro antes aqui de entrar em cena. A gente sempre entra meio atabalhoado, assim, é muito engraçado isso aqui, porque de repente a gente fala assim, ih, entrou, estamos no ar. Então, assim, eu digo para vocês, da minha parte, assim, foi uma excelente conversa. Eu agradeço o quanto eu aprendi com vocês hoje. Fico bastante feliz da Cissa ter proposto isso ao Projeto Supercena e ter sido, né, aceito, porque é o que eu falei no início, assim, é o que a gente consegue fazer, e eu acho que cada passo que se dá é um passo que a gente tem que dar e não recuar, né? Então, assim, fico feliz dessa conversa, acho que Cissa também fica. Que bom que eu revi aqui meu amigo Pilar, que está ficando com cabelão branco, não estava assim, Pilar. Naruna linda. E Cissa, achei bacanérrima a proposta, assim. Eu estou bastante feliz, eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar agora, né? De trazer, né, o tema e escutar e aprender e a falar e é isso, é o que eu penso. Minha esposa, uma linda mulher preta, fica fazendo café, né? Assim, fala, ai, meu cabelo. Oh, meu pretinho. Olha só para dizer, a gente fala, tá? Mas a gente faz, tá? Aquele cartaz lá atrás, Lima Barreto, é de um próximo filme meu de ficção de longa-metragem, que seria lançado esse ano, mas por conta da Covid a gente não sabe, com o protagonismo de Luiz Miranda e Sidney Santiago. E eu gostaria muito que Naruna desse o recado da peça dela, que é maravilhosa. Vamos terminar com o recado da Naruna. Eu quero poder contribuir todas as vezes que eu puder. Espero que a minha pequena contribuição faça alguma diferença. Quero agradecer muito de vocês terem vindo e de terem sido tão generosos com a gente aqui e ter, talvez, explicado o óbvio. Congelou. Olha lá, tá Cissa congelada. Um biquinho. Né? O capítulo. Eu quero agradecer vocês terem estado aqui com a gente e talvez e ter tido a generosidade de, talvez, às vezes, até ter explicado o óbvio, né? Então, vamos fechar com a Naruna falando da peça dela e boa noite quem está assistindo a gente. Obrigada de novo, Supercena, Denise, Cláudio, Gui Abreu, Pilar e Naruna. Infelizmente, né, esse lugar de explicar o óbvio, a gente já entendeu que é mais do que necessário, acho que em várias lutas, né, não só a questão racial. E a gente não faz, eu acho que é importante também para a gente, um lugar necessário, né, não faz sentido a gente não debater a questão racial se não forem com os brancos, então não é uma questão da negritude, né, é uma questão da sociedade como um todo. Então, aproveitar para dizer que nesse momento, onde toda essa questão está sendo tá aparecendo com tanta sensibilidade para todo mundo, né, lembrar que, assim, para além dos discursos, a prática é o mais importante. Então, fazer o discurso antirracista é importante, se dizer antirracista é importante, estudar a questão racial é importante, mas mais do que isso, tentar fazer, praticar. É disso que a gente precisa de fato, para essa sociedade caminhar. Né? Sobre a peça, Buraquinhos, tem uma frase linda do Johnny Salaberg, que é a história de um menino que é perseguido por um policial, e toda a trajetória da peça essa perseguição, e até que ele é, de fato, executado. Tem uma cena onde o menino corre na rua de casa, segurando seu coração nas mãos. Ele diz que a imagem de um menino negro correndo nas ruas com o coração nas mãos é de se guardar na memória para nunca mais esquecer. Eu sinto a nossa população exatamente assim hoje, correndo nas ruas de casa com o coração nas mãos. Então, que a gente possa um dia poder caminhar livremente, sem medo do amanhã. Né? É isso. Isso aí. Obrigada. Vamos conseguir, porque a gente tem que estar nisso junto. Beijo, gente. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, beijo, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada. Agora, como é que termina? Cláudio vai estar, a nossa produção.